Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o Dr. e Pastor Ademar. Já convido você, se inscreve no meu canal, deixe o seu like, ative o sininho das notificações. E pessoal, continuando o estudo, esse é o vídeo 3, tá pessoal? Esses são as refutações dos estudos, dos ensinos ao contrário da palavra do Senhor. Então eu já tratei aqui, pessoal, diversos assuntos sobre a primeira e segunda morte. Já falei também dos ensinamentos ao contrário, tá pessoal? Qual é a condição dos mortos? Será que os mortos já estão lá no céu, no inferno? Como muitos ensinam, como nós aprendemos muita coisa errada, pessoal? Então fica comigo nesse estudo. Você que está vendo esse vídeo, veja os outros, vídeo 1, vídeo 2, esse já é o terceiro vídeo. Com certeza você vai aprender mais e mais da palavra do Senhor. Então pessoal, atente bem para o que eu estava falando. Você acha que no céu há cavalos brancos, vermelhos, negros, baios, amarelos? Apocalipse no capítulo 6, versículo 2, 4, 5 e 8. Jesus não está no céu na forma de um cordeiro, Apocalipse 5, 6. Nem na forma de um leão, Apocalipse 5, 5. Também ali não há almas clamando por justiça debaixo de um altar. Veja bem, presta bem atenção nisso, pessoal. Onde essas almas clamavam? Debaixo do altar? Onde é este altar? Será que esse altar é no céu ou no paraíso? A refutação bíblica, pessoal. No céu, no paraíso, não é lugar onde as almas ficam agonizadas e atormentadas a ponto de clamarem por vingança contra os inimigos. É o inverso disso. Quando a gente vai para Apocalipse 21, 4, a gente vê que não é como muitos interpretam o texto de maneira errada, de maneira errônea, tá pessoal? Apocalipse 21, versículo 4, que diz assim: Ele lhes enxugará dos olhos toda a lágrima, não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Aqui, pessoal, a gente vê que a palavra de Deus ensina ao contrário disso. Não é que tem almas lá clamando, sendo agonizada. Pessoal, tudo isso é uma simbologia. Nós devemos entender, pois as almas elas só revivem na ressurreição, pessoal. Só vamos reviver na ressurreição. Apocalipse, pessoal, 20, no verso 4, a gente deve atentar que diz assim, ó: Olhei e vi alguns tronos. Foi entregue o poder de julgar aos que neles se assentaram. E vi as almas dos que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem nas mãos. Eles reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Tá, pessoal? Então, pessoal, a Bíblia diz que nós só vamos reviver, pessoal, na ressurreição. Então, a condição de uma pessoa quando morre é no estado de dormência, no sono profundo, tá, pessoal? E quando a palavra de Deus fala aí, pessoal, que essa passagem aí é uma forma simbólica, refere, sabe a quem, pessoal? Aqueles que foram martirizados do Império Romano, que seriam vingados, mas teriam ali que descansar um pouco até completar o número dos que seriam mortos com eles. São os seus conservos, tá, pessoal? Observe uma outra coisa importante da simbologia. Almas vestem roupas? Será que você já tentou para isso? As almas vestidas de roupa? Precisam de roupa? Né, pessoal? Apocalipse 6:11. Apocalipse 7, no capítulo 7, do versículo 9 ao 14, vestes brancas. Será que as almas com vestes brancas, né, pessoal? Palmeiras nas mãos,
Como assim? As almas, espírito, sem corpo, trajando roupas e segurando algo físico ali, algo físico na sua mão, pessoal. Veja bem que o imaterial não se veste de algo físico, tá, pessoal? O imaterial não veste de algo físico, de roupa como nós. Porque nós estamos vestidos? Porque nós somos físicos, tá, pessoal? Então atenta para isso. O imaterial, ele também não segura algo físico, tá, pessoal? Um ser que não é matéria, como ele pode segurar algo físico, segurando palmeira, um espírito segurando um ramo de palmeira, pessoal? Pessoal, tudo isso, irmãos, é para que nós venhamos atentar que é uma perfeita simbologia, tá, pessoal? Jesus, ele até disse lá para Nicodemos, né? No Evangelho de João, no capítulo 12. E se tratando aí das coisas terrenas, não credes, não entendem? Como crerás, entenderás, se eu falar das coisas celestiais, né, pessoal? Então, a gente deve sempre atentar para a palavra do Senhor, pessoal. Importante a gente saber, pessoal, que sobre os clamores ali do povo de Deus ali por vingança em Apocalipse 6:9 são simbólicos, apenas uma simbologia. E outra, eles não são evocados no céu, tá, pessoal? Mas na terra, isso acontecerá na terra, precisamente debaixo do lugar em que foram mortos, tá, pessoal? O altar, esse altar, pessoal, ele é na terra, e não no céu. Não existe o altar lá de almas agonizando lá no céu ou no inferno, não, tá, pessoal? Esse altar, ele é na terra e não no céu. Quer ver alguns exemplos dos altares, pessoal? O altar, o de Abel, né, pessoal? Ele foi no campo, Gênesis 4:8, tá, pessoal? O de Jesus, a cruz no Gólgota, João 19:31, né? Aí a gente vê o de Estevão, os mártires, né, que foram nas fogueiras, nas arenas, nas guilhotinas, e entre outros, né? O da vida sacrificada no altar, né? Muitos tiveram as suas vidas sacrificadas naqueles altares, né? Então fala do testemunho que deram a Cristo durante a sua vida, né, pessoal? É igual a história narra que Pedro, ele foi crucificado de cabeça para baixo, né, pessoal? Então a gente vê que se retrata desses altares, e esses altares, esse tempo, ele se dará, não é no céu. Esse altar, eles são aqui na terra, tá, pessoal? Não é no céu, não, tá? O exemplo aí tá aí, o altar de Abel, tá aí, Gênesis 4:8. O de Jesus, que é a cruz no Gólgota, tá? João 19:31, o de Estevão, os mártires que foram as fogueiras, as arenas, tá, pessoal? Outra observação, pessoal. Levítico, no capítulo 17, é bom a gente atentar bastante para esta palavra. Levítico, no capítulo 17, no versículo 11 e 14, que diz assim: porque a vida da carne está no sangue, e esse sangue eu tenho dado a vós, para cumprirdes o ritual da expiação do altar pelas vossas vidas, pois é o sangue que faz expiação pela vida. Tá vendo, pessoal? E no versículo 14, pois a vida de toda a carne é o sangue. Por isso eu ordenei aos filhos de Israel: não comereis o sangue de carne alguma, pois a vida de toda a carne é o sangue, e todo aquele que o comer será exterminado.
Aqui, pessoal, diz que a alma da carne, ela está no sangue, né? A alma da carne está no sangue. Porque a alma de toda a carne é o seu sangue, que é a sua alma, tá, pessoal? E aí eu vou e te pergunto, o sangue humano, ele é consciente? Será que o sangue do ser humano, ele fala, né, pessoal? Claro que não, né, pessoal? Isso é apenas uma também simbologia. A gente vê em Gênesis, no capítulo 4, versículo 10, a voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Aí eu vou te perguntar, isso é literal ou figurativo? Se fosse literal, pessoal, levar o pé da letra, então o sangue está lá clamando pela vida. Claro que não, pessoal. Nem tudo na palavra de Deus é literal. Tem muitas das coisas são símbolos, simbologia, tá, pessoal? Então a gente deve atentar para isso, tá, pessoal? Então, agora como nós vamos entender essas almas debaixo do altar de Apocalipse 6:9? Está relacionada, pessoal, com a época da Reforma. O que é essa época da Reforma? Muitos cristãos, milhares e milhares, foram chamados de herege, foram barbaramente, pessoal, massacrados e mortos por todos os meios imagináveis. Então a história secular e a cristã, ela narra isso, tá, pessoal? Se você estudar a história, você vai ver que muitas pessoas morreram de maneiras bárbaras. Então, pessoal, a gente deve atentar para isso. Então, qual é a condição do homem após a morte? A Bíblia não ensina a imortalidade da alma, tá, pessoal? Então, Gênesis 2:7 aí, da criação do homem, tá? A Bíblia diz: o homem passou a ser alma vivente e não ter uma alma vivente. Aí, pessoal, é a união do corpo com fôlego de vida de Deus resultou na alma vivente, tá, pessoal? A fórmula do homem é essa: do pó da terra, o corpo, o fôlego de vida é o espírito, que é a alma vivente, tá, pessoal? Gênesis 2:7. O pó da terra, o fôlego de vida, o cadáver, né, que é sem vida. Então, também para que a gente possa compreender, tá, pessoal? Em Tiago também, 2:26 também, porque, pessoal, a gente deve entender a palavra do Senhor da maneira certa, dentro do seu texto, dentro do seu contexto, para que a gente não possa viver errante como muitos estão aí pregando e ensinando ao contrário das escrituras, tá, pessoal? Tiago, pessoal, no capítulo 2, no verso 26, que a palavra de Deus, ela nos orienta, ela nos deixa claro para que a gente possa atentar assim. Portanto, assim como um corpo sem espírito, ele está morto, da mesma forma a fé sem obras está morta. Tá vendo, pessoal? Um corpo sem espírito, ele está morto, tá, pessoal? Então, do pó da terra é o fôlego de vida, o cadáver, e ele sem vida, ele está morto. Pessoal, atenta que na Bíblia de Jerusalém, a passagem de Deuteronômio 10:22 é escrita no lugar de almas, lê-se vidas, tá, pessoal? As traduções, eu tenho falado da importância das traduções, tá, pessoal? Se a gente vê aí as referências, Gênesis 1:30, Gênesis 6:17, Eclesiastes 3:19-21, então não há diferença entre fôlego de homens e animais. Veja bem que isso é importante, pessoal.
Não é só o espírito, o fôlego dos crentes que vai para Deus, mas sim o espírito, o fôlego de todos os homens, tá, pessoal? De todos. Não é só pensar assim, quem morreu com Cristo foi, o fôlego foi para Deus, quem morreu não foi, não, tá, pessoal? A gente deve atentar para isso. Por isso que, pessoal, que Ezequiel também vai dizer também, atenta para isso, tá, pessoal? Ezequiel, no capítulo 37, para que a gente possa compreender, pessoal, que a palavra de Deus uma vez que ela bem entendida, bem explicada, a gente consegue absorver, tá, pessoal? Ezequiel, no capítulo 37, do versículo de 1 a 14. A mão de Yahvé, o Senhor, pairava sobre mim, e mediante o poder do seu espírito, ele me conduziu até um meio de um vale onde a terra estava coberta de ossos. Em seguida, ele mesmo levou a caminhar de um lado para o outro. Pude observar que era um número de ossos no vale, todos estavam mirados e ressequidos. Então ele me indagou: querido filho do homem, acreditas que estes ossos secos poderão ter vida de novo? Eu respondi: ó Yahvé, soberano, só tu sabes. Ele me disse: profetiza sobre os ossos e ordena-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim declara o Eterno, o soberano, a esses ossos farei entrar em vós fôlego da vida. Tá, pessoal? Eis que criarei tendões e músculo. Aí, pessoal, essa passagem é bastante conhecida, tá, pessoal? Então, pessoal, qual é a condição da morte? A morte, pessoal, ela é comparada ao sono profundo. A pessoa morreu, qual é a condição da pessoa que morreu? Tá, pessoal? Ela está no sono profundo, tá, pessoal? Então, atenta para isso. Ensinamentos ao contrário devem ser rejeitados. A palavra de Deus, ela é a verdade, tá, pessoal? João, pessoal, a partir do versículo do capítulo 11, a partir do verso 11, do 11 ao 13, tendo dito essas palavras, prosseguiu explicando: nosso amigo Lázaro dorme, mas eu vou até lá para despertá-lo. Então os discípulos disseram: Senhor, se ele está dormindo, vai ficar melhor. Entretanto, Jesus havia falado da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que Jesus estivesse referindo ao repouso do sono, tá, pessoal? 1 Coríntios, tá, pessoal? 15:51, tá, pessoal? É importante a gente atentar que a palavra de Deus, ela nos dá o conhecer, tá, pessoal? Diz assim: eis que vos declaro um mistério, nem todos adormecemos, mas certamente todos serão transformados, tá, pessoal? Então, a morte é como um sono, tá, pessoal? 1 Tessalonicenses, tá, pessoal? Também é o que nós devemos atentar, tá, pessoal? Do 13 ao 17. Não desejamos, no entanto, irmãos, que sejais ignorantes em relação aos que dormem no Senhor, para que não entristeçais com os outros que não possuem esperança, tá, pessoal? Porquanto, se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, da mesma maneira devemos crer que Deus, por intermédio de Jesus, trará juntamente com ele os que nele faleceram. Afirmamos a todos vós, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos, quando se der o retorno do Senhor, certamente não procederemos os que dormem nele. Tá, pessoal? Então, ainda que esteja morto, viverá, né, pessoal? Diz da ressurreição para o futuro, tá? Quando Jesus disse essa passagem aí, tá, pessoal? Então, o sono, pessoal, ele indica
uma inconsciência completa. O sono, ele é a pessoa totalmente inconsciente. Isaías 38, versículo 18 e 19, não espera mais a bondade do Senhor os mortos. Eclesiastes 9, versículos 5 e 6, não sabe de coisa alguma, tá, pessoal? Salmo 6, 5, não há esperança alguma. Se há mortos em Cristo, louvando ao Senhor ou proclamando ao Senhor, então estes outros textos precisam ser retirados da Bíblia, pessoal, porque é em contradição com a palavra de Deus, tá, pessoal? Então, nós devemos entender que nós não temos ali uma alma imortal, não. 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 51 a 54, Paulo ele fala da incorruptibilidade e da imortalidade. Isso só acontecerá quando soar da trombeta, e nunca antes, tá, pessoal? 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 22 e 23 diz: reviverão na ocasião de sua vida. Primeira verdade: se quando morremos vamos para o céu, pois é onde Jesus está, que necessidade haveria de Jesus voltar e nos ressuscitar, se já estamos vivos com ele, né, pessoal? É o que o pessoal ensina aí, tá, pessoal? A segunda verdade: será que haveria sentido se fôssemos trazidos para a presença do Senhor, um espírito para a sepultura, para Jesus dar vida ao corpo e ressuscitar-nos? Não há como estar em harmonia com a doutrina da ressurreição, pessoal. Se nós cremos na palavra de Deus, que é a verdade. Outra verdade, quando lendo Hebreus aí no capítulo 11, versículo 39 e 40, aprendemos aí que o escritor nos diz que os santos heróis da fé não obtiveram a concretização da promessa. Então eles não estão no céu, tá, pessoal? Eles aguardam a vitória final da igreja para que eles sejam aperfeiçoados juntamente com a igreja, e não antes. E o último inimigo a ser destruído, pessoal, que é a morte. 1 Coríntios 15, 26, tá, pessoal? E você pode ler aí João 5, 25, versículo 28, versículo 29 também. A conclusão é a seguinte, pessoal: na morte, o corpo humano, ele dorme, ele vai para a sepultura, e ali ele aguardará o dia em que o Senhor chamará a ressurreição, a saber, a primeira ressurreição para a vida eterna e a segunda para a condenação eterna. A primeira para os santos vencedores e a segunda para toda a humanidade perdida. Lembrando, pessoal, que as Bíblias não traduziram os três lugares da maneira certa, tá, pessoal? Confere aí a sua Bíblia, tá, pessoal? Os três lugares distintos: Seol ou Hades, pessoal, que essa palavra significa sepultura, tá, pessoal? Tártaro significa prisão. Geena, pessoal, que a tradução dela é inferno, está totalmente erradamente. Por quê, pessoal? Não existe inferno. Jesus ele nunca diz inferno. Jesus ele diz lago de fogo, tá, pessoal? Então, essa palavra Geena, traduziu o inferno, foi transliterado do latim, da palavra infernos. Então, essa não é a palavra certa, tá, pessoal? Agora, as traduções do termo Hades e Seol. A Bíblia Almeida Revista Corrigida diz Hades, Lucas 16, 23. Bíblia Almeida Revista Atualizada diz inferno, Lucas 16, 23. Bíblia BKJ diz Hades, Lucas 16, 23. A Bíblia de Jerusalém diz na mansão dos mortos, Lucas 16, 23. Bíblia Almeida Corrigida Fiel diz inferno, Lucas 16, 23.
A Bíblia Thompson diz inferno, Lucas 16, 23. A Bíblia Dake diz Hades, Lucas 16, 23. As traduções, pessoal, do termo tártaro. Almeida Revista Corrigida diz inferno, 2 Pedro 2,4. E Judas 6, prisões eternas. Almeida Revista Atualizada diz inferno, 2 Pedro 2,4. E Judas 6 diz algemas eternas. Almeida Corrigida Fiel diz inferno, 2 Pedro 2,4. E Judas 6 diz prisões eternas. A BKJ diz inferno, 2 Pedro 2,4. Judas 6 diz prisões em correntes eternas. A Bíblia Dake diz inferno, cadeias da escuridão, 2 Pedro 2,4. E Judas 6 diz prisões eternas. A Bíblia Jerusalém diz tártaro, 2 Pedro 2,4. E Judas 6 diz presos em cadeias eternas. As traduções para a palavra Geena, pessoal. A Bíblia de Jerusalém, Mateus 23, 33, Jesus usa a palavra Geena, tá, pessoal? Mateus, no capítulo 18, versículo 8 e 9, Marcos 9, versículo 47 e 48, Geena, é onde o fogo não se extingue, tá, pessoal? Então isso aí você pode ver também em Isaías 66, 24, que é a comparação do vale de Inom, tá, pessoal? Então a Bíblia Almeida Revista Atualizada, Mateus 23, 33, Geena, traduziu para inferno, erradamente. Mateus 18, 8 e 9, Marcos 9, 47 e 48, e fogo eterno. A Bíblia Almeida Revista Corrigida, a mesma tradução. A Bíblia Almeida Corrigida Fiel, a mesma tradução. A Bíblia BKJ, a mesma tradução. A Bíblia Dake, a mesma tradução. A Bíblia de Jerusalém diz fogo do Geena, Mateus 23, 33. Mateus 18, versículo 8 e 9, diz fogo, Geena de fogo. Marcos 9, 47 e 48, diz atirado no Geena. Observação, pessoal, a palavra inferno não vem nem do hebraico e nem do Antigo Testamento, nem do grego do Novo Testamento, mas vem do latim infernos, de séculos atrás. Pessoal, lembrando aí, e os ímpios já estão sendo castigados aí no Geena, pessoal, como o pessoal ensina aí, que já estão lá sendo castigados? A resposta é não, pessoal. Esse castigo ele está reservado para o dia do juízo, tá, pessoal? Veja lá em 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 9. Esse juízo é um acontecimento futuro, na volta do Senhor. Veio aí 2 Timóteo, no capítulo 4, verso 1. Atos 7, 31. 1 Pedro 4, 5. 2 Pedro 2, no versículo 12 ao 17. Pessoal, a palavra Geena significa literalmente vale de Inom. Ficava próxima de Jerusalém. E esse vale ele era usado como depósito de lixo, observação. E o fogo era mantido aceso constantemente para queimar todos os detritos. E o que não era destruído pelo fogo era consumido pelas larvas. Então é por isso que Jesus ele citou esse lugar. Jesus usou esse lugar como símbolo da destruição eterna. Mateus 23, 33. Jesus disse que na Geena, o bicho ou a larva, ele não morre e o fogo não se apaga. Marcos 9, versículo 47 e 48. Jesus também usou o vale de Inom nas suas condições para referir a profecia de Isaías 66, versículo 24. Interpretando corretamente o texto de Apocalipse 20, versículo 13 e 14, para comparecer diante do trono branco, será necessário que a morte, o Thanatos, do grego, e o Hades, a sepultura, deem os seus mortos, os quais após o juízo final serão lançados no Geena, lago de fogo, tá, pessoal? Leia Mateus aí 10, 28. Jesus disse isso em João
no capítulo 5, versículo 28 e 29, tá, pessoal? Então, a morte dará a parte espiritual e o Hades dará a parte física, tá, pessoal? Então, em Mateus, no capítulo 10, versículo 28, no grego, a palavra usada por Jesus não é inferno, mas sim Geena. Em Mateus, no capítulo 25, versículo 41 e 46, Jesus não usou a palavra Geena, mas sim duas palavras equivalentes, a fogo eterno ou tormento eterno, como corresponde aí ao lago de fogo. Lucas 16 trata-se de uma parábola, senão como explicar esses fatos, pessoal? Um espírito que tem sede. O céu e o inferno está tão próximo que podem conversar um com o outro, pessoal. Atenta para isso. Porque Abraão é o intercessor e não Deus e o Messias. Senão Deus ou o Messias. Por que Deus não está presente no céu para responder ao rico, e sim Abraão? Tá, pessoal? Se não fosse uma parábola, pessoal, e sim um caso literal, então teria que ser aceito como doutrina. E aí, pessoal, essas perguntas ficariam sem respostas para nós, né, pessoal? Então, porque a palavra de Deus ensina que Cristo é a primícia dos que dormem, né? 1 Coríntios 15, 20. Cristo, ele é o primeiro, né, pessoal? Então, o primeiro e o único que ressuscitou dos mortos é Cristo. Não tem outra pessoa, não existe nenhum outro morto que esteja vivo agora, exceto o Senhor Jesus Cristo. Todos estão mortos e ressuscitarão no futuro, cada um na sua ordem, na ordem de Cristo, tá, pessoal? Então é importante a gente atentar para isso, tá, pessoal? Então atente para isso, pessoal. Já se inscreve no meu canal, deixa o seu like, ative o sininho das notificações. Esse vídeo ele vai continuar no vídeo 4. Muito obrigado aí pelo carinho da sua audiência. Eu tenho certeza que você está aí aprendendo comigo mais e mais da palavra do Senhor. Fica comigo, fica com Deus, Jesus no controle. Tamo junto. Olá, pessoal, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o doutor e pastor Ademar. Já convido você a se inscrever no meu canal. Se inscreve no meu canal, deixa o seu like, ative o sininho das notificações para você estar recebendo as notificações de novos vídeos. Pessoal, lembrando que o estudo de hoje eu estou falando acerca de uma refutação de um estudo de ensinos ao contrário, tá, pessoal? Então, foram ensinamentos errados que nós refutamos, e aí com carinho aí que nós estamos trazendo para você os tipos de morte, a primeira morte, segunda morte, qual a condição dos mortos após a morte. Estão no céu, no inferno? Será que tem alguém que já está no inferno? Será que já tem alguém que já está no céu, pessoal? Então é desse assunto aí que nós devemos atentar. Por quê? A gente vê tanto ensinamento errado, pessoal. Uma vez que a pessoa morreu, cabe-se o juízo, tá, pessoal? Então não tem ninguém nem no céu e nem no inferno, até mesmo porque nós vamos pular a ressurreição, e aí é ao contrário do que ensina a palavra do Senhor. Pessoal, com qual corpo o morto voltará? Falou assim, nós vamos ter um corpo, né, pessoal? A Bíblia ensina que nós vamos ter um corpo, né, pessoal? Nós vamos voltar com um corpo, assim como Cristo também, né, pessoal? Ele também recebeu aí um novo corpo, né, pessoal? Pessoal, 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 35 até o 41, diz assim: entretanto, é possível que alguém questione: como ressuscitam os mortos? E com que espécie de corpo ressurgirão? Insensato! O que semeia não nasce a não ser que primeiro morra. Quando semeais, não semeais o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, assim como a semente de trigo ou outra qualquer. Mas Deus lhe dará um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá seu corpo apropriado. Nem toda a carne é da mesma espécie. Os seres humanos têm uma espécie de carne, enquanto os animais possuem outra.
as aves, outra, os peixes, outra diferente. Também existem corpos celestiais e corpos terrestres. Todavia, o esplendor dos corpos celestiais e outro diferente é o brilho dos corpos terrestres. Um é o esplendor do sol, o outro da lua, e o outro ainda o fulgor das estrelas. E as estrelas diferem em luminosidade uma das outras. Aqui, pessoal, Paulo ele fala a comparação da semente que cresce, né, como algo diferente aí da planta, né, e os diferentes aí tipos de corpos e carne que ele está nos ensinando. Paulo nos ensina nessa passagem o modo como os mortos ressuscitarão e com qual corpo eles virão, né? A gente vê que no versículo 42 ele diz: assim também a ressurreição dos mortos, tá, pessoal? Então, explicando aí o texto, assim como a semente morre para gerar uma planta, assim também este corpo terreno, ele morrerá e outro corpo sucederá na ressurreição. E como os corpos não são todos iguais, assim também será o corpo ressuscitado. Não será o corpo terreno. Assim como os corpos celestiais e terrestres diferem em glória, do mesmo modo, a ressurreição dos corpos diferirá do corpo terreno. É diferente do corpo terreno. Pessoal, a conclusão. 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 50, vimos aí que carne e sangue não pode herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Este corpo de carne e sangue, sendo corruptível, é incapaz de herdar a incorrupção. Por isso tem que ser transformado primeiro, conforme 1 Coríntios no capítulo 15, versículo 53. E isso, pessoal, só ocorrerá na primeira ressurreição, quando soar o toque da trombeta, conforme Paulo diz em 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, no verso 16, tá, pessoal? Vê também Apocalipse 20, no versículo 6. Ninguém, pessoal, está no céu ou no inferno agora. Estão todos inconscientes, na sepultura, como a palavra ensina. Pessoal, lembrando, pessoal, que a condição da morte é o sono profundo, ninguém tem ciência de nada, nada sabe, tá, pessoal? Então, atenta para isso. Então, o próprio Jesus, aonde está? Eu vejo o pessoal aí, gente, faz até graça. Eu brinco assim, mas faz muita graça. O pessoal fala assim: Elias foi arrebatado na carruagem de fogo, já está lá no céu. Pessoal, que hipocrisia, né? Moisés, o corpo dele, os anjos lá brigavam, disputavam. Na verdade, aquele versículo nem é aquilo, né, pessoal? Aí a gente vê tanto ensinamento ao contrário. Maria está lá intercedendo por nós. Está lá Pedro, tá Paulo, estão intercedendo. Meu avô, minha avó tá lá intercedendo por mim. Minha mãe tá lá intercedendo por mim. Ensinamentos ao contrário da palavra do Senhor. Uma vez que o ser humano ele morre, resta o juízo. E esse juízo, pessoal, a pessoa só vai ressuscitar, que a Bíblia diz, para salvação ou para condenação. E isso se dará na volta de Jesus. Então não tem ninguém nem no céu, nem almas clamando lá, agonizada, e nem pessoas nem no inferno, não. Porque a morte é um estado de dormência. A pessoa não tem ciência de nada. E só vão ser ressuscitados no dia que Jesus vir, para salvação ou condenação. E é interessante, pessoal, como explicar o pessoal do Antigo Testamento? Será que esse pessoal do Antigo Testamento, eles estão nos céus? Será que Moisés, será que Elias, que eles falam aí que foi na carruagem de fogo ao céu, será que esse povo estão lá nos céus, pessoal? É claro que não. Por quê? O próprio Jesus, ele veio de lá, ele diz que não tem ninguém lá. Vamos ver, pessoal? João 3,13, Jesus disse:
que ninguém jamais subiu aos céus a não ser ele, o Filho do Homem. Algumas traduções ainda, pessoal, é mais a tradução mais precisa. Ninguém subiu aos céus e desceu dos céus a não ser Jesus Cristo, o Filho do Homem. Então, pessoal, aonde está Elias? Aonde está Maria, mãe de Jesus? Que o povo fica orando, pedindo ela para interceder, que a Bíblia só ensina que há um intercessor entre Deus e os homens, Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amados? Por isso a gente deve atentar. Cadê esse povo? Porque Jesus, ele veio dos céus, ele disse que não tem ninguém lá, né, pessoal? Ninguém subiu ao céu a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do Homem. Então, pessoal, serve para a gente atentar. Será que nós estamos aprendendo a verdade? Será que fomos ensinados certo acerca desses assuntos? Eu tenho certeza que esse estudo serviu para que você venha aprender mais e mais da palavra do Senhor. Veja bem, pessoal, Deus não quer que nós sejamos ignorantes, né, pessoal? 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo de 13 ao 18. Ele quer que sejamos bem informados e ele nos deu estas informações que são necessárias, né, para tirar toda a nossa ignorância, a falta de compreensão da nossa parte, né, pessoal? 1 Tessalonicenses aí, no capítulo 4, do versículo de 13 a 18, foi dado para nós, para que nós venhamos ter uma consciência sobre os que morreram em Cristo Jesus. Então, perseverarmos na fé até o dia de Cristo. Pessoal, deu para você aprender que não tem ninguém no céu nem no inferno, São ensinamentos ao contrário. Pessoal, eu chamo a atenção de vocês porque essa refutação desse ensino, pessoal, que o pessoal aqui fizeram essas coisas, pessoal, eu digo que misericórdia. Eles disseram aqui, pessoal, que os justos estão vivos e conscientes. Os justos estão no paraíso, os justos estão com Deus. Está aqui, pessoal, é documento. Aqui, para você ver. Tá? O pessoal está alegando aí que tem pessoas já com Deus, pessoas nos céus, né? Que já tem pessoas no paraíso. Estão dizendo que tem pessoas no lugar sendo agonizada no tormento, né, pessoal? Então, os ímpios, eles ensinam aqui, estão no lugar fixo. Os ímpios continuam vivos e conscientes. Os ímpios falecidos estão separados de Deus, tá, pessoal? Olha aqui, pessoal, lembrando que eles disseram assim, pessoal, olha aqui. Os ímpios falecidos estão reservados para o castigo eterno. Portanto, o ensino de que os mortos, justos ou ímpios, se encontram na sepultura em sono profundo, em estado de inconsciência, como ensina o Adventismo do sétimo dia, por exemplo, não encontra apoio nas Escrituras. Pessoal, esse aqui é o ensino da Igreja Assembleia, que teve a capacidade de dizer que o pessoal do Adventista estava ensinando ao contrário das Escrituras. E deu para você ver, deu para você aprender toda a verdade acerca desse assunto, que os mortos estão no sono profundo, e estão no seu estado de dormência, não tem ciência, não tem sabedoria, não tem lembrança de nada, estão lá aguardando Jesus, o dia que Jesus vir, para ressurgir para a salvação ou para a condenação. Então não tem ninguém nem no céu,
nem no inferno, porque o próprio Jesus diz que ele subiu e ele desceu de lá e que não tem ninguém lá. Ele diz: ninguém subiu aos céus e desceu dos céus, a não ser Jesus Cristo, o Filho do Homem. Ele está dizendo que ele foi o primeiro, ele foi a primícia, porque a Bíblia diz que ele é a primícia dos que dormem, tá, pessoal? Se ele é a primícia, porque ele foi o primeiro, tá, pessoal? Então, qual a condição do pessoal que aguardava pelo Messias do Antigo Testamento? Todos eles encontram-se em dormência, aguardando Jesus vir. Aqueles que tiveram a sua fé professada nele, aguardando, tendo a sua fé, a sua convicção no Messias, né, pessoal? Então, estão todos aguardando. Não tem ninguém ainda nem no céu e nem no inferno. Essa é a verdade, tá, pessoal? Então, ninguém tem poder de interceder por você, não. Talvez você que está vendo esse vídeo está pensando que o seu pai, a sua mãe, está pensando que o seu avô, sua avó está lá intercedendo por você. Não caia nessa, meu irmão. O único intercessor que intercede por nós é somente Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Ele que ressuscitou dos mortos, e somente Ele vive. Somente Ele vive. Porque a condição de todos os que morreram estão ali no seu sono profundo, aguardando o dia que Jesus vier para levar os seus eleitos escolhidos. E aí vão ressuscitar para salvação ou para condenação, como Ezequiel nos ensina. Amém, pessoal? Eu te agradeço você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Se inscreve no meu canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações, para que a cada dia nós possamos mais e mais aprender da palavra do Senhor. Tá, pessoal? Lembrando que as refutações, talvez você até passou por esse instituto aí, então atente aos ensinamentos errôneos, tá, pessoal? Precisam revisar esses estudos. Porque, pessoal, muitas das vezes a gente aprendemos errado mesmo. E eu digo que tem coisas que devem ser revistas. Como a gente vê umas coisas, umas barbaridades dessa, pessoal, e estão sendo ensinados para os seus alunos que estão lá, tá, pessoal? Então a gente deve atentar para isso aqui, que o pessoal ensinando aí, cara. Pessoal, os ímpios mortos não houve alteração quanto a seu estado, continua descendo ao Hades, o império da morte, onde ficarão retidos em sofrimento consciente até o juízo do grande trono branco após o milênio. Pessoal, cada barbaridade nisso, pessoal, que a gente vê, os justos já estão com Deus, já pularam até a ressurreição. Os justos já estão no paraíso, pessoal, já inauguraram até o paraíso aqui. Esse estudo desse aqui é maravilhoso, pessoal. Já pularam a ressurreição, os justos estão vivos e conscientes. Os justos, pessoal, estão lá vivinhos, estão conscientes, estão lá sabendo de tudo. O pessoal é totalmente ao contrário das escrituras, tá, pessoal? Então, a gente deve atentar para isso, tá, pessoal? Então, ensinamentos ao contrário, tá, pessoal? E lembrando, pessoal, eu quero só voltar aqui porque eu não posso deixar de falar isso, tá, pessoal? Das traduções, tá, pessoal? Para que você venha atentar. Pessoal, a sua Bíblia, eu quero que até você verifique aí. A Bíblia retrata 3 lugares distintos. Hades, se a sua Bíblia tiver assim, Hades ou Seol, qual o significado de Hades ou Seol? É sepultura, tá? Amém? Entenda isso. Se a sua Bíblia tiver escrito Tártaro, ela está correta. Tártaro significa prisão. Pessoal, Geena está totalmente errado. Inferno, porque a palavra inferno, pessoal, Jesus nunca usou a palavra inferno. Essa palavra Geena significa lago de fogo, tá, pessoal? Então essa palavra inferno, a Bíblia que tem a palavra inferno, está totalmente errada, porque foi transliterado do latim.
E aí nós devemos entender, pessoal, que a palavra inferno foi transliterado do latim, então está completamente errado, está completamente erradamente, tá, pessoal? Então atenta para isso. Hades e Seol significa sepultura. Tártaro é prisão. Geena é lago de fogo, tá, pessoal? Lago de fogo. A Bíblia que tem aí inferno. Então, pessoal, eu até disse aí as traduções aí, comparei aí para vocês as traduções de Hades, Seol e Geena, tá, pessoal? Diz aí para vocês a Bíblia Almeida, Revista Corrigida, Atualizada, a BKJ, a de Jerusalém, a Fiel, a Thompson, a Deik, tá, pessoal? Então isso é para que nós venhamos atentar, tá, pessoal? Então os ímpios, pessoal, já estão sendo castigados, pessoal? Não, tem ninguém sendo castigado, não, tá, pessoal? Então atenta para isso. Já tem pessoas lá no céu? Não. Estão todos aguardando, tá, pessoal? Então está tudo reservado para o dia do juízo, tá, pessoal? Pessoal, já te agradeço você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Se inscreve no meu canal, deixa o seu like, ativa o sininho das notificações. Breve vai ter mais estudos pra gente, cada estudo profundo, tá, pessoal? Você aprendeu aí as refutações aí da escatologia bíblica, de ensinamentos ao contrário da palavra do Senhor. Te agradeço você que ficou comigo, você que está aí no meu canal assistindo cada vídeo, acompanhando. Te agradeço, que Jesus possa te alcançar, te abençoar a cada dia com todas as bênçãos dele, porque somente dele, porque dele para ele são todas as coisas. Que o Senhor continue abençoando você, seu lar, sua casa, sua família. Que Deus faça resplandecer sobre você a presença, a graça, o amor dele. E, pessoal, obrigado de coração. Você que se inscreveu, você que está aí inscrito no meu canal. Você que não se inscreveu, se inscreve aí, compartilha. Manda esse vídeo aí, quem sabe, para o seu vizinho, que talvez para o seu pastor, para o seu estudioso, que talvez foi ensinado errado como fomos ensinados errado. Mas está aí, chegou a hora de aprender. Pastor e doutor Ademar, bacharel em teologia, licenciatura plena em ciências da religião, mestrado e doutorado, tá, pessoal? Devidamente registrado pela Ordem dos Teólogos e Pastores do Brasil, OTPB 659. Pessoal, fica na graça e na paz do nosso Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus continue a cada dia te alcançando, você e toda a sua família. Fique com Deus, beijo, fui, Jesus no controle, Jesus no comando, e que a cada dia possamos continuar conhecendo mais e mais da palavra do Senhor. Fique com Deus, fica na paz.